começa a ver uma outra técnica para tratamento de problemas NP difíceis, que é conhecido como programação linear inteira, é, que é uma técnica muito utilizada para se resolver problemas difíceis, e nela a gente faz uso de ferramentas prontas, resolvedores de programação linear inteira. Então, o nosso grande trabalho aqui é aprender a modelar um problema de forma correta utilizando programação linear inteira. Então, a gente vai ver vários exemplos de problemas e como fazer a modelagem desses problemas utilizando programação linear inteira. Então, antes de entrar em programação linear inteira, propriamente dito, eu vou definir aqui para vocês o que é um programa linear primeiro. Então, um programa linear ele é expresso por uma função objetivo, que está aqui em cima. Então, aqui eu estou colocando o problema como sendo um problema de minimização, mas o seu problema também pode ser de maximização. Então, tem uma função objetivo que é tanto de minimização, maximização. E essa função objetivo ela é uma função linear sobre um conjunto de n variáveis x. Então, aqui o meu conjunto de variáveis são as variáveis que vão de x1 até xn, e essas variáveis elas estão multiplicadas por coeficientes constantes C1 até Cn. Então, minha função objetivo ela é linear, então você não pode ter variáveis sendo multiplicadas, você não pode ter uma variável ao quadrado, você não pode ter qualquer tipo de função aplicada a uma variável. A única coisa que você pode ter é uma constante multiplicando cada uma das variáveis, e aí você pode fazer uma soma dessas constantes multiplicada por variáveis. As constantes elas podem ser positivas ou negativas. Então isso aqui é uma função linear que está descrevendo de forma genérica uma função objetiva de um programa linear. Da mesma forma, você vai ter que modelar o seu problema com um conjunto de restrições que devem ser satisfeitas, e cada uma dessas restrições tem que ser linear, ou seja, você tem que ter constantes multiplicando variáveis. Você nunca pode ter uma variável multiplicando outra variável. Então, nunca multipliquem uma variável pela outra, que isso aí não vai ser um programa linear, vai ser um programa binário, um programa quadrático, se você tiver variáveis multiplicando uma pela outra. Então, aqui eu tenho um conjunto de m restrições, então aqui cada índice que vai de 1 até m indica uma restrição, então fixado lá um i, uma restrição i. Você tem aqui do lado direito um coeficiente constante bi, e aí você está dizendo que uma somatória de constantes multiplicado pelas suas variáveis tem que ser menor ou igual a esse bi específico. Então, isso aqui vai me dizer uma restrição do modelo. Como eu tenho m restrições aqui, então tem um modelo genérico onde você tem m restrições do tipo menor ou igual. Aqui eu estou colocando como menor ou igual, mas tanto faz. Você pode ter restrições que são maiores ou iguais, certo? A gente vai ver depois vários exemplos onde eu faço uso de restrições onde aparece um maior ou igual ou um igual. Esse aqui é só uma representação genérica do que é um programa linear. A única coisa que você tem que tomar cuidado é isso que eu falei já várias vezes, mas os alunos sempre cometem esse erro de, na hora de modelar um problema, fazer a multiplicação de duas variáveis. É que você só pode multiplicar as variáveis por constantes. Então, esses a e j aqui, eles são constantes. Eles têm que ser dados que não precisam ser definidos. O que você vai definir no programa aqui, que precisa ser encontrado nesse programa, é um conjunto de valores para as variáveis x, onde se minimize essa função objetivo e que seja satisfeitos todas essas restrições lineares que você está colocando aqui no seu modelo. É comum a gente ver representações sucintas de programa linear utilizando a forma matricial. Então, se você pensar aqui que esse vetor x é um vetor de dimensão n, então ele vai lá de x1 até xn, então eu tenho um vetor c aqui que vai de c1 até c1 até cn, que está multiplicando um vetor x, certo? Então, você pode ver que esse cara aqui como sendo um vetor c1 até cn, e aí a gente pode colocar ele aqui como uma forma transposta, para ele ficar na forma de linha, multiplicando lá o seu vetor x1
até xn. E aí aqui eu tenho as minhas variáveis x1 até xn, e cada linha dessa matriz aqui A, ela corresponde aos coeficientes da linha correspondente da restrição correspondente. Então, quando i igual a 1, eu vou ter o valor b1 aqui. Esse cara aqui também, então, é um vetor lá que é de b1 até bm. Aí aqui, se você pegar a primeira linha dessa matriz aqui, ele corresponde à primeira linha de coeficientes aqui, para i igual a 1. Então, você pega esses coeficientes multiplicados pelo seu vetor x, tem que ser menor ou igual ao b1. Aí a segunda linha dessa matriz aqui, multiplicado pelo seu vetor x, tem que ser menor ou igual a b2 e assim por diante. Então, a gente tem uma forma de descrição sucinta, onde a gente usa uma matriz, nesse caso aqui é a matriz m por n, então o meu vetor x de variáveis lá é um vetor de n variáveis, e eu tenho m restrições, então cada uma das linhas desse modelo aqui representa, dessa matriz aqui representa uma restrição. Então a minha matriz de coeficientes, ela é uma matriz m por n. E o B e o C, eles são também vetores constantes, certo? Então, a única variável que eu tenho aqui é esse vetor x. Então, vamos ver um exemplo onde eu estou interessado em modelar um problema utilizando programação linear. A gente ainda não vai utilizar a programação linear inteira, a gente só vai ver primeiro um exemplo onde eu estou querendo modelar um problema como programação linear, para vocês entenderem como é que funciona o processo de modelagem de um problema qualquer utilizando programação linear. Então vamos dizer que você tem um fabricante de ligas de alumínio e ele quer produzir 200 toneladas de uma liga especial e ele quer minimizar o custo da produção dessa liga. Quando você for montar essa liga, você tem que satisfazer uma série de restrições para a composição da mesma. Para fazer a liga, ele vai comprar um conjunto de sucatas, então tem alguns tipos de sucata que ele pode comprar. Cada tipo de sucata tem um preço diferente e tem uma composição diferente, mas esse preço e composição são conhecidos. Aí as condições que devem ser obedecidas para você obter a liga final, elas estão descritas resumidamente nessa tabela aqui abaixo. E eu quero equacionar então esse problema como um problema de programação linear, certo? Então aqui eu tenho os tipos de sucata, então tem a sucata 1, 2 e 3, certo? Aí na sucata 1, vamos pensar tudo em toneladas aqui, então para cada tonelada dela, eu sei que 20% da tonelada vai ser, da tonelada dessa sucata aqui, é composto de ferro, 4% de magnésio, ou manganês, acho que é manganês, 4% de magnésio, 70% de alumínio e 2% de silício. Então, a sucata 1 ela tem essa porcentagem de composição para esse tipo de sucata. O custo dela por tonelada é de 130 e a disponibilidade que você tem dessa sucata são 150 toneladas. Aí lá para a sucata 2 eu tenho essas informações também. Então, eu sei que 9% dela é de ferro, 1% é de manganês, 5% de magnésio, 75% de alumínio e 10% é de silício. O custo dela é de 180 por tonelada e tem 150 toneladas disponíveis dela. E a mesma coisa para o tipo de sucata 3 aqui. Aí o que eu sei é o seguinte, na liga final que eu quero obter, eu tenho que ter pelo menos 4 toneladas de ferro e no máximo 30 toneladas de ferro, no mínimo 1 tonelada de manganês e no máximo 5 toneladas de manganês, no mínimo 1 tonelada de magnésio, no máximo 3 toneladas de magnésio, no mínimo 40 de alumínio e 150 de alumínio e no mínimo 5 de silício e no máximo 40 de silício. Então, o objetivo aqui é decidir quanto de cada tipo de sucatas aqui eu tenho que comprar, quantas toneladas de cada um desses tipos de sucatas eu tenho que comprar, minimizando o custo da produção da minha liga e de tal forma que no final a minha liga atenda essa composição estabelecida por esses parâmetros de mínimo e máximo para cada tipo de elemento químico que eu vou ter na minha liga, certo? Então, quando a gente estiver pensando em modelar um problema com programação linear, a primeira coisa que você tem que pensar é o que eu estou querendo decidir. Nesse caso aqui, o que a gente está querendo decidir é a quantidade a ser comprada em toneladas de cada uma das ligas. Então, eu vou criar lá uma variável
X1, que vai ficar associado aqui à sucata 1, que vai dizer quantas toneladas dessa sucata eu vou comprar. Você vai ter uma outra variável X2, que vai dizer quantas toneladas comprar dessa tipo de sucata, e X3, que vai indicar qual é a quantidade em toneladas que você vai comprar da sucata 3. Aí você pode começar agora a modelar o seu problema, lembrando que você tem que escrever uma função objetivo, que é linear. Então, tudo bem, as minhas variáveis são essas aqui, x1, x2, x3. A única coisa que eu posso usar é constantes multiplicadas por essas variáveis na minha função objetivo. Então, qual que é a minha função objetivo? É minimizar o custo total da liga a ser produzida. Então, os custos por tonelada desses três tipos de sucata, eles estão aqui, é 130, 180, 210. Então, a minha função objetiva eu posso escrever aqui como sendo, então, minimize, uma função de minimização, 130 vezes x1 mais 180 vezes x2 mais 210 vezes x3. Então, essa aqui é a minha função objetiva. Você vai determinar lá quantas toneladas da sucatão eu vou comprar. Você vai pagar 130 por tonelada, então esse aqui é o preço que você vai pagar no total de sucatão que você tiver comprado, e a mesma coisa para os outros tipos de sucata. Aí agora, você tem que colocar as restrições do seu modelo. Se eu criar um programa linear onde eu tenho simplesmente isso aqui, minimize 130 vezes x1, 180 vezes x2, mais 210 vezes x3, assumindo que x1, x2, x3 tem que ser maiores ou iguais a zero, a resposta é zero, certo? Você não vai gastar nada. Então, tem que começar a colocar as restrições para modelar o que eu preciso nesse meu problema aqui. Então, vamos primeiro colocar aqui as disponibilidades das sucatas, primeiro que são as mais simples. Então, eu sei que a sucata 1, ela tem disponível no máximo 150 toneladas. Então, eu posso já colocar aqui uma restrição, que é x1 é menor ou igual a 150. Aí uma outra restrição vai ser relativa à sucata 2, porque eu tenho disponível no máximo 150 também toneladas da sucata 2, e da sucata 3 a gente tem no máximo 300 toneladas. Então, vou botar aqui 200 toneladas, desculpa. X3 menor ou igual a 200. Tá bom. Aí agora eu posso colocar as restrições relativas à composição da minha liga final. Eu sei que a minha liga final tem que ter no mínimo 4 toneladas de ferro e no máximo 30. Então, como é que eu coloco isso aí como uma restrição linear nesse modelo de programação linear aqui que eu estou bolando aqui embaixo? Então, eu sei que 20% do total de toneladas que você comprar da sucata 1 é de ferro. Se você somar com os 9% de ferro que vai vir na tonelada 2, mais os 10% de ferro que vai vir em cada tonelada da sucata 3, eu sei que isso aqui vai ser a quantidade de ferro em toneladas total que eu vou obter. Eu sei que esse valor aqui tem que ser maior ou igual a 4 e tem que ser menor ou igual a 30. Em geral, a gente escreve duas restrições. Eu escrevi uma restrição 0.20 vezes x1 mais 0.09 x2 mais 0.10 x3 menor ou igual a 30. Depois embaixo eu repeti essa mesma coisa, colocando maior ou igual a 4, certo? Mas aqui, para deixar resumido, eu estou colocando tudo na mesma linha. Então, isso aqui é relativo ao ferro. Então, relativo ao ferro, eu tenho essa restrição aqui. Aí eu tenho que escrever uma restrição dessa para cada um dos elementos químicos que eu tenho aqui. Então, para o próximo elemento químico, eu vou ter lá que eu preciso pelo menos 1 tonelada de manganês, e eu sei que 0.04 de x1 vai ser composto de manganês, mais 0.01 de x2 é de manganês, mais 0.02 de x3 é de manganês, e o limite máximo em toneladas que eu vou ter desse componente químico é 5 toneladas. Então tem que ser menor ou igual a 5. Isso aqui é relativo ao manganês. Aí eu vou escrever uma restrição dessa para cada um desses elementos químicos. Então eu vou ter uma outra para o magnésio aqui, que vai ser a mesma coisa. Então eu vou ter pelo menos 1 tonelada de magnésio. E aí eu sei que 4% da sucata 1 é magnésio, 5% da
sucata 2 é magnésio, na sucata 3 a gente não tem nada, então não vou escrever nada aqui. Eu sei que então o total é maior ou igual a 1 de magnésio e tem que ser menor ou igual a 3. Isso aqui foi para o magnésio. Bem, aí você vai escrever mais duas restrições aqui relativo a esse outro componente, e aí você vai ter terminado a sua modelagem do programa depois de estabelecer que x1 tem que ser maior ou igual a zero, só faz sentido você comprar alguma coisa que é maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero e x3 maior ou igual a zero. E aqui então fica faltando essas outras duas restrições, mas vocês já entenderam como é que eu fiz a formulação do problema. Então, o meu programa linear, que representa esse problema aqui de estabelecer quanto que eu compro de cada tipo de sucata para montar minha liga final eu quero minimizar o custo da liga a ser construída, então o custo por tonelada da sucata 1, 2 e 3 que eu estou comprando, eles estão multiplicados aqui, então são coeficientes constantes vezes as minhas variáveis, então tem uma função linear aqui, e você tem que garantir que cada uma das restrições também é linear. Então aqui eu tenho as restrições que são em respeito à disponibilidade de cada um dos tipos de sucata. Então, da sucata X1 eu tenho no máximo 150 toneladas, da X2 eu tenho no máximo 150, de X3 no máximo 200. Essas são as restrições que dizem respeito à disponibilidade de cada um desses materiais. E depois você vai ter as restrições que vão estabelecer os limites do composto que você quer construir, que tem que ter uma quantidade mínima de cada elemento químico, uma quantidade máxima de cada um elemento químico, e considerando que eu tenho determinadas porcentagens de cada um desses elementos químicos nas sucatas que eu estou comprando. Então percebam que aqui as restrições elas também são lineares. Eu sempre tenho alguma constante multiplicando a minha variável. Então, eu tenho constantes multiplicando variáveis e os meus BIs aqui são todos constantes, certo? É 30, 5, 3, 4, 1 e 2. E, finalmente, as restrições aqui de não negatividade, dizendo que esse problema só faz sentido para as variáveis maiores ou iguais a zero, você só vai comprar uma coisa que é positivo. E aqui a gente termina então a modelagem desse problema. Então, aqui nos slides eu tenho uma descrição mais sucinta do modelo, onde a gente está descrevendo ele de forma um pouco mais genérica. Então, eu criei lá variáveis xj, que vão indicar a quantidade a ser adquirida em toneladas da sucata J. Aí, se DJ é a quantidade disponível daquela sucata, então eu vou ter que incluir uma restrição do tipo xj menor ou igual a dj. E além disso, xj é sempre maior ou igual a zero. A quantidade de sucata que você vai adquirir tem que ser maior ou igual a zero. Ou você não compra nada, ou você compra alguma coisa que é positiva. A minha função objetivo, então, sendo CJ, o custo da sucata J vai ser a multiplicação de CJ vezes XJ, para J igual a 1 até 3, então tem um somatório aqui sobre os três tipos de sucata, onde eu estou multiplicando o custo vezes a variável, que indica quanto que eu estou comprando daquela variável, então é exatamente a minha função objetivo aqui, 180 vezes x1, 180 vezes x2, mais 210 vezes x3. E depois a gente tem as restrições relativas à composição para cada elemento químico na liga final. Então, aqui eu estou considerando como os coeficientes A e J a fração da sucata J, que corresponde ao elemento químico I, certo? Então, eu vou ter lá para cada I que representa um elemento químico, ou ferro, magnésio, alumínio ou silício, eu vou ter uma restrição. Então, se você fixar um I aqui, eu vou ter uma restrição que vai dizer lá, pega aquelas porcentagens desse elemento específico I que aparece, multiplica pela quantidade de sucata que você está comprando de cada um dos tipos J de 1 até 3, tem que ser menor ou igual o limite máximo e tem que ser pelo menos o limite mínimo. Então, são essas restrições que eu escrevi aqui, certo? Uma porcentagem de ferro que você vai comprar de X1 mais a porcentagem de ferro que você vai comprar de X2 mais a porcentagem de ferro que você vai comprar da sucata do tipo 3 tem que ser maior ou igual à quantidade mínima de ferro e no máximo a quantidade máxima de ferro. Então, essas restrições aqui, elas estão escritas de forma genérica, mas são aquelas que eu escrevi ali em cima. E ficou faltando uma restrição que eu não coloquei lá em cima, que eu acho que no modelo aqui está dizendo que é para ser produzida 200 toneladas, certo? Então eu esqueci de colocar essa restrição, a gente pode colocar essa restrição aqui. Então eu deveria ter escrito lá que x1 mais x2
mais x3 tem que ser igual a 200. Você vai ter que produzir 200 toneladas, então, da sua liga. Então, se você somar lá as quantidades em toneladas que você vai comprar da sucata 1, 2 e 3, isso tem que ser exatamente igual a 200. E essa é a restrição final que está aqui descrita de forma genérica. Então, tem um somatório de 1 até n, assumindo aqui que você tem n tipos de sucatas, tem que ser exatamente igual a 200. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente vai trabalhar para ficar modelando problemas, em especial para resolver problemas NP difíceis quando a gente utilizar a programação linear inteira.